Hoje traremos um tópico que talvez muitos tenham dúvida. Afinal, quem é mais forte? Sukuna quando estava no corpo do Itadori ou Sukuna no corpo de Megumi? Estão curiosos para saber o resultado? Pois já venham comigo para descobrir. Antes de começarmos, já vou pedindo a todos que vocês deixem um like no canal para darem uma força. Vocês nos ajudam muito fazendo isso. E também, para quem é novo, seja muito bem-vindo. Bom, gente, fazer esse tópico necessita, obviamente, saber dos dois lados e dos feitos de ambos os receptáculos do Sukuna. Então vamos começar pelo Itadori. O Itadori é um ótimo lutador, além de ter uma imensa força bruta considerável. E não só isso, sua resistência era tanta que o mesmo foi capaz de resistir aos cortes de Sukuna e ainda estava andando no processo. Mas algo destacável no Itadori é a sua adaptação em combates, além de ele possuir um domínio muito bom de energia amaldiçoada. Inicialmente Sukuna foi para o corpo de Itadori por um mero acidente, mas com o passar do tempo Sukuna foi se acostumando aos poucos e achando o corpo do garoto interessante, principalmente por ele poder aguentar o Sukuna e também suprimi-lo às vezes. Itadori é um ótimo receptáculo para o Sukuna, principalmente pelas qualidades corpo a corpo e também pela agilidade que Itadori possui. Itadori possui algumas qualidades excelentes para um humano, como força, velocidade, agilidade, percepção e aprendizado rápido. Além de que Sukuna pode executar suas técnicas de forma eficiente no corpo de Itadori. Um exemplo de como ele usou sua flecha de fogo em Jogo e também como ele usa o desmantelar e óbvio a expansão de domínio do Rei das Maldições. Com o corpo de Itadori, Sukuna só alcançou seus 15 dedos, mas mesmo assim já era extremamente forte, ao ponto de ele ter derrotado Jogo e também o General Divino Mahoraga. Então na questão de Yuji, ele é um ótimo receptáculo para o Sukuna, e como disse anteriormente, se dá principalmente pela força bruta e as qualidades corporais que Itadori possui ao todo. Agora, tudo que eu falei aqui vocês já devem saber, mas a questão é, por que o Sukuna estava tão interessado no corpo de Megumi? Bom pessoal, isso se deve ao fato da técnica das 10 sombras que Megumi possui, e nessas 10 sombras está incluindo o General Divino Silas Mahoraga, que literalmente tem uma adaptação monstruosa, ao ponto do mesmo ter resistido aos cortes do Sukuna, e Sukuna acabou com ele rapidamente por conta que Mahoraga poderia se adaptar aos seus cortes, então Mahoraga acabou sendo derrotado. Desde o começo, como vocês já viram, Sukuna já estava interessado em Megumi. Ele queria o seu corpo por conta das 10 sombras e o mesmo queria aprimorar essa técnica, e nos capítulos atuais é extremamente visível que Sukuna sabe controlar muito bem as 10 sombras. E não só isso, mas seu uso também é muito mais eficiente do que o de Megumi. Sukuna possui uma quantidade imensa de energia amaldiçoada. Quando ele invocou as sombras de Megumi no mangá, elas ficaram maiores e também muito mais fortes. Isso demonstra a tamanha eficiência que Sukuna tem usando essa técnica. Bom, outra pergunta que as pessoas não leram o mangá podem ter: como Sukuna entrou no corpo de Megumi? Sukuna assumiu o corpo de Megumi quando o acordo entre Sukuna e Itadori foi ativado no capítulo 2.1.3 do mangá. Consistia em que Sukuna não poderia matar ou machucar ninguém enquanto ele assumisse o corpo, mas em troca, Sukuna poderia ficar com o corpo de Itadori por 1 minuto. Infelizmente, Itadori não se incluiu nesse contrato e assim Sukuna arrancou seu dedo mindinho e acabou focando toda a sua força nesse mesmo dedo. E depois disso, ele imediatamente pega o corpo de Megumi e coloca esse dedo em sua boca, fazendo ele engolir. E então finalmente o objetivo de Sukuna é concluído. Ele consegue entrar no corpo de Megumi e assumir sua consciência por completo. O grande diferencial entre quando Sukuna estava no corpo de Itadori e com o Sukuna de agora é principalmente por causa que Sukuna consegue quase todos os seus dedos com o corpo de Megumi, faltando apenas um dedo, que era o 20º. Mas para recuperar todos os seus poderes por completo, ele acaba comendo uma parte do seu corpo e isso acaba compensando a falta do 20º dedo de Sukuna. Não era possível para Sukuna adquirir seu 20º dedo por conta de Satoru Gojo, que o havia escondido, mas como falei, quando Sukuna devora uma parte do seu corpo, o poder dele fica equivalente ao do 20º dedo. É isso que nos leva a uma polêmica, que é o fato do Sukuna ter sido supostamente humilhado pela Maki. Mas não é bem assim não, pessoal. Sukuna nem mesmo usou seu desmantelar ou as 10 sombras contra Maki, e ele a reconheceu como um oponente que daria um trabalho. Mas isso não iria resultar no Sukuna tendo altas dificuldades contra Maki. Aí
chegamos nos capítulos atuais, a luta tão esperada, Satoru Gojo vs Sukuna. No começo dessa luta, Satoru estava sendo cortado gravemente quando foi posto dentro da expansão de domínio do Rei das Maldições, mas Satoru acaba surpreendendo por usar a energia amaldiçoada reversa e adquire o feito de ter sobrevivido à expansão de domínio do Rei das Maldições. Algo a se destacar é que em uma luta corpo a corpo, Satoru estava se saindo bem melhor do que o Rei das Maldições, e isso se deve principalmente por conta do corpo que Sukuna estava naquele momento. Como eu disse no começo do vídeo, o Itadori possui uma grande resistência, e isso é visível com ele aguentando todos os golpes de todo, coisa que nem mesmo Megumi era capaz de fazer. Itadori também é um ótimo lutador, e seu corpo se adapta rápido às lutas, o que é algo crucial. Então, chega a grande dúvida: se Sukuna estivesse no corpo de Yuji nessa batalha, ele teria vencido Satoru Gojo? A resposta é não. Ele não venceria. Sukuna até poderia ter uma vantagem na hora do combate corpo a corpo e também por sua resistência, mas como vimos atualmente nos capítulos, quando Sukuna foi pego pelo vazio imensurável de Satoru, ele só foi capaz de sobreviver por causa do Mahoraga, ou seja, por conta das 10 sombras de Megumi. Se Sukuna estivesse no corpo de Yuji, a luta entre o Satoru Gojo e Sukuna acabaria nesse mesmo instante, por causa que o Rei das Maldições não teria como sobreviver ao vazio ilimitado. A decisão de Sukuna em adquirir o corpo de Megumi foi algo inteligente. Possivelmente ele saberia que isso poderia ocorrer, e para se safar da expansão de domínio de Satoru, ele teria que usar Mahoraga. Inclusive, isso se conecta com o fato de Sukuna ter levado o leque de Mahoraga em suas mãos quando mesmo estava no corpo de Yuji. Talvez ele estava esperando por isso. Então, gente, obviamente o corpo de Megumi se sai muito melhor do que o corpo de Yuji, principalmente pela sua técnica das 10 sombras, e também pelo Mahoraga que pode se adaptar. Itadori é um corpo excelente para o Rei das Maldições, mas ele se sai melhor no combate corpo a corpo. Fora isso, o corpo de Megumi é melhor e também mais adaptável ao Rei das Maldições. E gente, não é para menos, segundo o próprio Satoru Gojo, o antigo usuário das 10 sombras conseguiu matar um antigo usuário dos 6 olhos no passado. Mas claro, o usuário das 10 sombras também morreu, então essa batalha foi um empate. Mas mesmo assim é surpreendente o quanto essa técnica pode ser assustadora se ela estiver aprimorada e se ela estiver bem usada. Isso só ressalta que Sukuna, quando está usando o corpo de Megumi, é muito mais forte quando está no corpo de Yuji. E também temos que destacar o total de dedos que o Rei das Maldições estava em cada corpo. Ele estava com 15 dedos no corpo de Itadori e estava com 19 no corpo de Megumi. Só daí vocês veem a diferença, certo? Mas ambos são receptáculos extremamente fortes. Tanto o corpo de Megumi como o corpo de Yuji são aptos para o Rei das Maldições. Então, ao analisarmos ambos os cenários, no caso de um cenário em que Sukuna estivesse com o corpo de Itadori, ele perderia para o Gojo no mesmo instante em que ele fosse pego pela expansão de domínio. Já no caso do corpo de Megumi, Sukuna pôde escapar graças ao Mahoraga. E como vimos atualmente, nos capítulos atuais, Mahoraga pôde se adaptar ao domínio de Gojo. Não só isso, ele quebrou essa expansão de domínio totalmente, e é por isso que o corpo de Megumi é melhor e também mais forte. As 10 sombras têm um potencial imenso, ao ponto de conseguirem matar o antigo usuário de 6 olhos, como eu disse anteriormente. E isso é um dos motivos pelos quais Sukuna provavelmente ficou bastante interessado nesses tesouros. Sabendo disso, ele usou o Mahoraga como seu último recurso caso fosse pego pelo vazio imensurável, e é justamente o que ele fez. Usou isso ao seu favor para escapar da expansão de domínio de Satoru Gojo por completo. Agora só nos resta teorizar o que irá acontecer no próximo capítulo. Gojo possivelmente pode até dar conta de Mahoraga, mas isso pode lhe causar altos problemas, como cansaço, e também segue o risco de Mahoraga se adaptar por completo ao Gojo, pois caso isso aconteça, será uma perda para o nosso querido branco dos olhos azuis. Também há uma possibilidade de Sukuna se juntar ao combate, mas quem sabe os outros não tentem ajudar Gojo na batalha. Serviriam como uma distração, mas também há outra alternativa. Quando Gojo fala sobre a antiga batalha do usuário dos 6 olhos contra o usuário das 10 sombras, ele diz que, para acabar com o usuário das 10 sombras, o antigo portador dos 6 olhos usou uma técnica para acabar com ele. Então eu pergunto, que técnica será essa? Claro, pode correr o risco de ser uma técnica na qual o Gojo já usa manualmente, mas é uma possibilidade, certo? Não podemos descartar, mas digam o que vocês acham sobre isso. Bom, gente, mas então, vocês gostaram dessa análise?
Qual corpo vocês acham melhor? O do Itadori ou do Megumi? Expressem suas opiniões aqui nos comentários e também falem qual design vocês preferem, se é o do Sukuna no corpo de Yuji ou se é o Sukuna no corpo de Megumi. A opinião de vocês é bastante importante para os vídeos desse tipo, pois nos ajuda na melhora do canal e também nos ajuda a ver as opiniões de vocês. Até porque nem todos possuem uma opinião igual, certo? Mas então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você for novo e está vendo esse vídeo nesse momento, seja muito bem-vindo ao canal. E se vocês gostam dos vídeos que trago, então já se inscrevam. Vocês irão receber vídeos com antecedência. Meu intuito é sempre melhorar para trazer vídeos de qualidade para vocês. E obviamente sempre estarei levando em conta as suas opiniões sobre o devido assunto. Também peço a vocês que, se tiverem esquecido, já deixem um like aqui no canal, no vídeo, no caso. E se possível, compartilhem o vídeo. Será muito melhor se mais pessoas que conhecem Jujutsu verem esse vídeo. A presença de novas pessoas no canal é muito legal e bem-vinda. Enfim, espero que tenham curtido. Um abraço para todos, que Deus guie vocês nesses seus próximos passos e até mais, galera. Fui, falou.